Olá, alunos do 8º ano do Colégio Militar de Santa Maria, das turmas C1, C2, C3 e C4. Vamos para a nossa segunda aula. O assunto é fatoração por agrupamento. Nós utilizamos esse processo quando a expressão a ser fatorada apresenta grupos de termos com fatores comuns. Ok? Vamos lá então. Bom, à nossa frente nós temos uma sequência com 4 termos. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Esses dois formam um grupo. Esses dois também formam um grupo. Agora nós vamos colocar o fator comum de cada grupo em evidência. Bom, agora nós temos o seguinte. Um polinômio comum aos dois termos. Esse aqui é comum aos dois termos. Aparece tanto no primeiro grupo quanto no segundo grupo. Agora vamos colocar o polinômio comum aos dois termos em evidência. Pronto. Agora nós temos a forma fatorada dessa expressão algébrica aqui. Ok? Bom, agora vamos para um exemplo bem prático. Se eu quisesse calcular a área de toda a figura, vamos fazer por partes. Primeiro, se eu quero calcular a área desse retângulo verde, é A vezes X. Se eu quiser calcular a área deste retângulo laranja, é A vezes Y. Se eu quisesse calcular a área do retângulo azul, é B vezes X. Se eu quiser calcular a área do retângulo amarelo, é BY. Ou seja, a área total dessa figura é AX mais AY mais BX mais BY. Já podemos observar que esse primeiro grupo, o fator comum, é o A. Esse segundo grupo, o fator comum, é o B. Então, vamos colocar em evidência o fator comum de cada grupo. Se colocarmos em evidência, primeiro grupo, A, que multiplica X mais Y. Segundo grupo, B, que multiplica X mais Y. Agora, podemos observar o polinômio comum aos dois termos. O polinômio comum aos dois termos, ou seja, que aparece aqui e que aparece aqui, é o polinômio X mais Y. Vamos colocar o polinômio X mais Y em evidência. Se colocarmos o polinômio X mais Y em evidência, nós temos esse produto de dois fatores. Ou seja, A mais B, que multiplica X mais Y, é a forma fatorada dessa expressão. Aí o aluno pergunta, professor, posso calcular a área dessa figura direto? Pode. A base desse retângulo é A mais B, como aparece aqui. A altura desse retângulo é X mais Y, que aparece aqui. Então, a área total da figura é A mais B, que multiplica X mais Y. Ok? Vamos lá, mais um exemplo. Aqui nós temos uma expressão com 4 termos. Já podemos observar que nesse primeiro grupo, o fator comum dos dois termos é o x. Neste segundo grupo, o fator comum aos dois é o menos 2. Vamos colocar em evidência o fator comum de cada grupo. Aqui, nesse primeiro grupo, o x é o fator comum. Sobra x que multiplica y mais 1. Cuidado, sinal negativo. Aqui eu tenho menos 2y dividido por menos 2, sobra y. Menos 2 dividido por menos 2 sobra mais 1. Agora, o fator comum dos dois termos é o y mais 1. Ou seja, este polinômio y mais 1 que eu vou botar em evidência. Agora eu tenho tudo isso aqui dividido por y mais 1, sobra x. Tudo isso aqui dividido por y mais 1 sobra menos 2. Então, y mais 1 que multiplica x menos 2 é a forma fatorada dessa expressão algébrica aqui. Ok? Vamos lá, mais um exemplo. 6x mais 6y mais ax mais ay. Vamos colocar em evidência o fator comum de cada grupo. Neste primeiro grupo, sobra 6 que multiplica x mais y. Neste segundo grupo, sobra a que multiplica x mais y. Agora, nós temos um polinômio comum aos dois termos. Vamos colocar este polinômio em evidência. Colocando o polinômio em evidência, nós temos o seguinte, x mais y que multiplica 6 mais a. Ok? Outro exemplo, ax menos ay menos bx mais by. Vamos colocar em evidência o fator comum de cada grupo. Neste primeiro grupo, nós temos a que multiplica x menos y. Neste segundo grupo, nós temos b que multiplica x menos y. Se colocarmos o polinômio x menos y em evidência, sobra x menos y que multiplica a menos b.
Cuidado o sinal negativo aqui na frente. Eu coloquei menos b em evidência porque eu quero este fator comum a este aqui. Ok? Nesta aula, aprendemos a utilizar o processo do agrupamento. Vamos utilizar o processo do agrupamento quando a expressão a ser fatorada apresenta grupos de termos com fatores comuns. É este exemplo aqui. Ó. Nesse primeiro grupo, nós temos dois termos com um fator comum. Nesse segundo grupo, nós temos dois termos com fator comum. Então, primeiro nós temos que colocar o fator comum de cada grupo em evidência. É o que nós fizemos aqui. Em seguida, vamos colocar o polinômio comum em evidência. Nesse caso, nós temos 2x mais 5. 2x mais 5 é o polinômio comum aos dois termos. Se colocarmos em evidência, fica assim. 2x mais 5 que multiplica 3x menos 2y. Ou seja, 2x mais 5 que multiplica 3x menos 2y é a forma fatorada dessa expressão. Ok? Bons estudos!